Obrigado pelo tempo aí. Então, a ideia, na verdade, é explicar um pouquinho... Deixa eu mudar de slide aqui. Fazer uma apresentação, falar um pouquinho sobre o que eu faço, nada muito extenso. Falar o que é a computação cognitiva, porque, na verdade, o Watson ele é um produto da área de computação cognitiva. Aí falar um pouco de algumas aplicações que a gente tem desenvolvido com o Watson. Até eu sei que vocês estão aí nos projetos, igual o Mathieu falou, e mostrar um pouco o que o Watson está sendo usado hoje na indústria, pesado mesmo. Eu trouxe alguns exemplos aqui, a gente pode passar por eles, ou se estiver chegando no fim, eu acho também interessante a gente conversar um pouco. E aí, no final, as perguntas. Então, falar um pouco sobre mim. Eu sou formado em computação, eu sou de Belo Horizonte, então me formei pela PUC Minas e fiz um mestrado aqui no IPT, em Engenharia da Computação. Ali, a primeira linha é a linha que eu gosto de falar, que apesar de trabalhar com esse tanto de sopa de letrinhas, etc., tecnologia, programar, eu ainda programo, mas meu papel importante está lá em cima, ser pai do José Pedro, há 3 anos e 3 meses, então tem 3 anos e 3 meses que a minha vida é uma bagunça, mas é uma bagunça boa, né? Eu paro de trabalhar às 5, volto a trabalhar às 8, aí paro meia-noite, às vezes volto às 4 da manhã e por aí vai. E a segunda linha também é importante, eu sou torcedor do Clube Atlético Mineiro, então essa é a minha grande paixão na vida. E sou engenheiro de software sênior aqui na IBM, na Rua Tutóia. A IBM tem um laboratório de desenvolvimento de software aqui no Brasil e que começou com um software chamado Máximo, que é um software de gestão de ativos escrito em Java, mas que era um software on-premise. Então a gente programava, gravava um CDzinho e vendia para o cliente. Aí a IBM vendia um contrato monstruoso de implementação, ia lá um tanto de consultor, uns bons, outros ruins, e ficava lá 10 anos no cliente implantando o software. E aí, como a computação tá mudando, né, a gente está migrando tudo para a nuvem. Então, hoje, eu trabalho um pouco nessa parte de Watson e um outro pouco na parte de internet das coisas, que é as duas coisas que a IBM está focando bastante e outras grandes empresas como Microsoft, Amazon, Oracle estão focando e a gente está vendo surgir um tanto de startup, computação cognitiva, internet das coisas. Então são duas áreas bem quentes aí no mercado. Estou na IBM há 10 anos, né? 10 anos que eu me mudei, na época só com a minha esposa aqui para São Paulo. E desenvolvo, sou líder técnico de 2 times. A gente trabalha com desenvolvimento ágil lá, então também já fui Scrum Master. E mais um tanto de outras coisas que, sei lá, não vem ao caso agora, mas nas perguntas e respostas, posso responder pergunta de programação, se tiverem dúvida da internet das coisas, se tiverem dúvida de Watson, posso tentar ajudar, me coloco à disposição. Então tá. Eu quero começar falando de computação cognitiva, que é... Muita gente fala inteligência artificial, tem gente que fala aprendizado de máquina, tem gente que fala deep learning, mas o termo mais correto é computação cognitiva. Então, para começar a falar de computação cognitiva, o que vem a ser um processo cognitivo? O processo cognitivo está relacionado com o jeito como nós humanos aprendemos. Então, assim, o processo cognitivo ele começa como uma observação. Então, a gente observa alguma coisa. No segundo passo, a gente interpreta e avalia aquilo que a gente observou. E aí a gente toma uma decisão. Então, a gente toma a decisão em cima
da nossa avaliação e da nossa interpretação sobre aquilo que a gente observou. E quando a gente fecha esse ciclo, o processo de aprendizado é concluído e a gente tem o que a gente pode chamar de cognição. Não sei se existe essa palavra em português, mas a tradução do cognitive veio e ficou cognição. Então, o que vem a ser a computação cognitiva? Ela é a junção desse processo ou dessa ciência cognitiva, né, que é a ciência que estuda o cérebro humano e o seu funcionamento, com a ciência da computação. E aí a gente tem a computação cognitiva. E a computação cognitiva, ela, numa frase bem simples, o objetivo dela é simular o processo humano de pensamento usando modelos computacionais. Então, esses modelos computacionais aqui, eu vou falar um pouco mais para frente, eles nada mais são que algoritmos, e já existem várias classes de algoritmo que aprendem sozinhos, e com isso a gente simula esse processo de aprendizado do ser humano ou de funcionamento do cérebro. Então, as duas coisas que tem, como eu vou dizer, que não podem deixar de existir num processo de computação cognitiva ou num aplicativo de computação cognitiva, o que quer que seja, é o uso de um desses algoritmos. Então a gente tem aí várias classes de algoritmos, por exemplo, a gente tem uma classe que chama Naive Bayes, a gente tem uma classe que chama KNN, que é o K-Nearest Neighbors, que ele faz uma simulação baseando em dados próximos. Acho que a gente tem umas 10 classes bem conhecidas e que, se vocês forem fazer um curso de computação cognitiva ou aprendizado de máquina, vocês vão aprender a implementar esses algoritmos. E a segunda coisa é uma fartura muito grande de dados. Então, assim, aí a computação cognitiva se relaciona com outro conceito, que é o conceito de Big Data. Então, assim, quanto mais dados a gente tiver disponível, melhor o algoritmo vai aprender e melhor esse algoritmo vai conseguir dar suas respostas. Então, dando um exemplo de uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas só para isso aqui ficar claro. O Watson na área de saúde. Então, o Watson para pesquisa médica relacionada a câncer. Então, a gente tem um produto que é o Watson for Oncology, que, como que ele foi criado? A gente fez a interface, tudo bonitinho e tal, o médico vai e entra, olha, esse meu paciente, nesse exame aqui, as células do pulmão estão desse jeito, não entendo nada de medicina, mas ele entra o prontuário do paciente na ferramenta. E aí a ferramenta ela tem acesso à base de dados de 10 grandes universidades americanas, que é uma base de dados que deve aí corresponder a 30% ou 40% de toda a base de dados relacionada a câncer no mundo. Então, o médico vai para o aplicativo e pergunta, olha, eu estou achando que a melhor droga para administrar nesse paciente é a droga XYZ. O Watson, né, o aplicativo, ele vai consultar toda essa base de dados, ele vai fazer hipóteses, ele vai comparar várias coisas e ele vai retornar para o médico, olha, esse medicamento é indicado para esse paciente, mas eu te dou uma precisão nisso que eu estou te indicando de 75%. Se ele tivesse acesso a uma base 2, 3, 10 vezes maior, essa precisão ia aumentar de 75% para 80%. Então, assim, quanto mais dados a gente tiver para treinar o algoritmo sobre aquele domínio de problema que a gente está tentando que o aplicativo ou que o sistema nos ajude, melhor vai ser o aprendizado dele e melhor vai ser o retorno que ele puder nos dar. Então, assim, não adianta nada a gente ter um aplicativo extremamente sofisticado, com um algoritmo sofisticado que usa qualquer uma dessas técnicas
que eu mencionei que existem, se a gente não tiver uma base de dados rica em detalhes para o computador poder inferir aquela pergunta, inferir as hipóteses e dar uma resposta. Voltando um pouco, principalmente na IBM tem se falado muito isso, que a gente está entrando numa nova era da computação. Então, a primeira era foi lá no começo do século passado, era a era dos sistemas de tabulação. O computador era usado só para contar. Aí depois, pelos idos dos anos 50, a gente entrou na era dos sistemas programáveis. Então, beleza, a gente escrevia lá um programinha, sei lá, a gente entrava com um número e o programinha dava o quadrado daquele número, ou a raiz quadrada daquele número, mas a gente escrevia todas as instruções no programa em si. E agora a gente está entrando na era dos sistemas cognitivos, ou seja, além da gente escrever as instruções, a gente tem que usar os dados para que essas instruções aprendam mais e mais e mais com esses dados que a gente está usando para treinar. E aí vem, entrando em si no Watson, o que é o Watson em si? O Watson começou como um projeto de pesquisa, se não me engano, em 2009 ou 2010, num laboratório de pesquisa que a IBM tem perto de Nova York. E aí, quando o pessoal desse laboratório, eles decidiram que aquele projeto de pesquisa estava maduro o suficiente para ser apresentado para a comunidade, eles entraram em contato com a produção desse jogo que tem nos Estados Unidos, o Jeopardy. E esse jogo basicamente é assim, ele é um jogo que 3 pessoas disputam, não sei se toda semana ou todo mês. E aí como é que é a dinâmica do jogo? Ele dá a resposta, ele fala uma resposta. A pessoa que bater primeiro tem que dar a pergunta, que é a pergunta relacionada àquela resposta. Então, por exemplo, ele falaria lá, Clube Atlético Mineiro. Aí eu ia bater lá e ia responder assim, a pergunta é, qual é o melhor time da América do Sul? Sabe? Pensei que vocês iam rir mais, mas tudo bem. Mas... Então a IBM virou e falou assim, eu quero pegar os 2 maiores campeões desse jogo, então 2 pessoas que já ganharam 2 temporadas do jogo, e o Watson vai desafiar essas 2 pessoas. E colocaram lá uma interface, uma vozinha computadorizada, um triggerzinho que só acenderia que simularia apertar o botão. E aí, durante a apresentação do jogo, o Watson ele ia falando a pergunta, e aqui ó, vocês podem ver que ele ia dando, baseado nas pesquisas dele, eu não me lembro qual era essa resposta, mas a pergunta seria o que é albinismo, não sei, com uma confiança de 98%. E o Watson foi e ganhou o jogo. Então ele derrotou os dois campeões, e aí isso gerou um marketing absurdo. Isso foi em 2010 ou 2011, e assim, eu passei umas 2 semanas tentando limpar minha caixa postal do tanto de porcaria que eu recebia sobre o Watson. Era todo dia a empresa fazendo marketing sobre o que na época a gente naquela época a gente achava que era um computador. Para todo mundo o Watson era um supercomputador e que tinha toda uma inteligência dentro dele. E com o tempo, depois disso, foi 2011, a IBM criou tipo uma startup, foi fazendo projetos pequenos com o Watson, até que em 2014 a gente montou o Watson Group dentro da empresa para começar a comercializar em cima disso. Então, o que é o Watson hoje? O Watson, ele é o que a gente tem publicamente disponível para todo mundo acessar, são várias APIs. Então, quer dizer, vocês podem entrar
na plataforma de nuvem da IBM, que é o Bluemix. A gente tem, esse slide não é tão novo, mas a gente tem algumas APIs do Watson que qualquer pessoa pode usar. Então a gente tem API para Conversation, Language Translator, Text to Speech, Speech to Text, Tone Analyzer, Visual Recognition, classificador de linguagem natural e algumas outras. Então, assim, se alguém tiver interesse, http://console.bluemix.net, vai no catálogo, clica aqui em Watson, vocês vão ver as APIs que a gente tem disponível lá. Clicando em uma dessas APIs, geralmente tem um link para documentação que vai mostrar como que se acessa a API, como que é a chamada, geralmente é uma chamada REST, como que é a chamada REST que tem que ser feita e a documentação explicando também o que a API faz. Fora isso, né, fora essas APIs que a gente tem, que estão disponíveis para qualquer um usar, a gente tem os Software Development Kits, quer dizer, os SDKs. Geralmente, os SDKs, ele é um kit que o desenvolvedor pode baixar e usar, igual a gente tem o SDK Java, que qualquer um entra lá no site da Oracle, baixa o SDK Java, instala na máquina e vai ter lá a JVM, você consegue escrever um programa Java, compilar e rodar na sua máquina. Só que geralmente esses SDKs, eles são disponibilizados para uma empresa que fecha algum acordo comercial com a IBM, porque eles têm algumas facilidades em termos de programação, talvez eles tenham até algumas funcionalidades a mais do que as APIs têm, e a empresa usa isso para capitalizar, né? Nós temos que vender também, porque senão ninguém vive aí só de caridade. Então, aqui nesse último bullet aqui, eu até coloco isso, que o Watson não é um computador, ou não é um software, ou não é nada disso. Ele, do jeito que ele está hoje, eles são várias APIs que têm, vou dizer, que têm objetivos muito bem definidos e que fazem aquilo que eles foram programados para fazer. Óbvio, com o tempo e com a medida que a gente está vendo que o interesse está crescendo, a gente está adicionando API. Então, sei lá, APIs para a área de saúde, APIs para a área financeira e por aí vai. Passando aqui algumas aplicações do Watson. Tem duas áreas hoje em dia que a IBM está focando muito o uso do Watson. A primeira é a área de saúde, porque, sei lá, se entendeu que era uma área que talvez a computação cognitiva pudesse ajudar mais por causa da quantidade de dados que a gente tem disponível. Por exemplo, a gente tem um número aí que diz que acho que só nos Estados Unidos são publicados cerca de 100 mil artigos científicos médicos todo ano. Então pensa aí, um médico para ler 100 mil artigos científicos por ano é impossível. O cara ia passar 24 horas lendo os artigos e não ia conseguir acompanhar as novidades da área dele. Então a ideia aqui é você ter essa base de dados sendo analisada pelas APIs do Watson e o Watson sendo usado como um ajudante do médico, digamos assim. Não para substituir o médico, mas, por exemplo, poxa, esse paciente aqui, a minha ideia de tratamento é X, mas baseado em toda a literatura científica que a gente tem, o Watson me deu uma confiabilidade nesse tratamento de 60%. Não sei, tem alguma coisa errada, deixa eu pesquisar um pouco mais, vamos tentar algumas outras coisas. Então aí a gente tem
alguns casos. Vou deixar esse material com o Mathieu, o Cláudio passam para vocês. Eu não vou entrar caso a caso. O único que eu queria entrar um pouco era nesse último aqui, que é o primeiro caso do Watson sendo usado no Brasil. Então a gente tem esse produto que é o Watson for Genomics. E basicamente o que esse produto faz? Ele consegue analisar uma sequência de DNA que pode ter sido a responsável por causar o câncer numa pessoa, e baseado nessa sequência de DNA e na base de dados científicas e nos dados blá blá blá, ele consegue fazer uma indicação de tratamento personalizada para a pessoa. Então, assim, ao meu ver, é algo que tem um potencial bem grande. Eu deixei ali porque eu achei interessante. Porque, na verdade, o segredo, de novo, é a análise dos dados. DNA, se a gente parar para pensar, é uma sequência de dados. Só que é uma sequência de dados tão grande que fica difícil de ser analisada. Então, você ter um tratamento de câncer usando dessa sequência do DNA, a gente estaria aumentando a precisão e estaria aumentando a chance de cura. Uma outra área que a gente tem, que a gente está usando bastante, é na área financeira. Então a gente tem 2 projetos bem grandes acontecendo no Brasil, Banco do Brasil e Bradesco. E o Bradesco, a ideia do Bradesco é que, se não me engano, no ano que vem, ou em 2019, todo o call center do Bradesco, quem for cliente do Bradesco e ligar para o call center, o atendimento vai ser todo feito via Watson. Não vai ser mais via o pessoal lá que fica com os foninhos de ouvido e tal, e que a gente geralmente xinga, né? Então, e aí, esse é um caso interessante, porque aí você vai conversar com a máquina vai usar a API de Speech to Text, vai reconhecer a sua voz, transformar tudo aquilo em texto para o computador poder atender. Aí, com a pergunta que você fez, o computador vai acessar a base de dados de, sei lá, todos os atendimentos que o Bradesco gravou, né? Tem gravado aí em não sei quanto tempo, e aí vai formular as hipóteses, vai ter que pegar qual que é o que tem um maior nível de confiabilidade, aí ele traduz de novo, aí ele usa a API de Text to Speech para traduzir para a voz e aí te responde. Aí, esse é o slide que eu mostrei. Aqui eu queria fazer uma associação de Watson com computação em nuvem, né? Computação em nuvem é outra coisa que está aí na moda, né? Ninguém mais está querendo ficar aí 6 meses, 1 ano desenvolvendo um software e depois mandar para o cliente. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente faz o deploy na nuvem. O cliente não precisa saber onde está rodando, o cliente só precisa pegar o link, acessar e fazer o que ele tem que fazer. E, sei lá, o Facebook, por exemplo, ele faz mais de 100 updates em produção do site do Facebook por dia, a gente nem fica sabendo, porque está tudo na nuvem. E aí é o que eu falei, a gente tem essas APIs que estão disponíveis para qualquer um poder usar, basta cadastrar lá no Bluemix. Uma outra coisa que eu queria falar, que tem bastante correlação também, é o Watson com a parte de internet das coisas. Internet das coisas, basicamente, hoje a gente está vendo uma explosão de aparelhos conectados. Então, assim, a gente tem milhares de sensores num carro, milhões de sensores num avião. Nos Estados Unidos e na Europa a gente tem máquina de lavar com sensor, a gente tem fogão, forno com sensor. Então, o que é basicamente a internet das coisas? É capturar os dados que esses sensores estão gerando
guardar isso num repositório e tentar extrair alguma informação útil sobre esses dados. E aí, puxando a sardinha para um dos produtos que a gente desenvolve lá, a gente tem um produto lá que chama IoT for Electronics. E a gente fez isso para um cliente que faz máquina de lavar, ele tem a máquina de lavar conectada. Então, essa máquina de lavar fica mandando dados para a nuvem e esse cliente ele extrai esses dados para tentar prever quando que a sua máquina vai quebrar. Para uma máquina de lavar, eu vou ser bem sincero, isso para mim é meio bobo. Porque assim, se a minha máquina de lavar roupa quebrar e eu ficar 2 dias sem a máquina de lavar, não vai fazer tanta diferença o cara ter me avisado que a máquina ia quebrar uma semana antes. Mas, sei lá, para uma turbina de um avião, a gente já começa a fazer um pouco de diferença. Então, como que a gente usa o Watson lá? O Watson ele tem uma API que ele reconhece som. Então, o que a gente faz? A gente grava a máquina de lavar funcionando em cada um dos ciclos dela, tipo, ela lavando, ela centrifugando e ela secando, a gente grava o som e fala que aquele é o som normal. Se em algum momento esse som sair da normalidade, o Watson identifica isso e manda o e-mail para quem eu quiser, sei lá, pode ser para o gerente de manutenção da fábrica, pode ser para minha esposa falando, olha, e aqui para as meninas não é machismo, mas realmente eu tomo conta da louça, é minha esposa que toma conta da roupa em casa. Então, sei lá, podia mandar para ela, para falar, sua máquina vai quebrar, alguma coisa assim, mas é só para mostrar, tudo bem, é só um slide, mas é para mostrar como a gente pode fazer essa interação. Então, a gente tem um cliente que faz turbina de avião e que ela usa algo semelhante a isso. Ela faz testes na turbina quando o avião está parado e o som é enviado para o Watson e o Watson consegue reconhecer quando que aquela turbina está perto de falhar. E aqui são algumas aplicações de exemplo. Eu queria deixar esse link aí, que dá para ver algumas das brincadeiras que a gente consegue fazer com o Watson. Então a gente tem aqui, por exemplo, esse aqui, Speech to Speech. Mas basicamente você escolhe qual idioma você está falando, para qual idioma você quer traduzir, e ele traduz ou em áudio ou em texto. São brincadeiras assim que o pessoal desenvolveu só para ver o que a gente pode fazer realmente com o Watson. Eu vou deixar o link depois se vocês quiserem brincar e às vezes, sei lá, até ter alguma ideia disso. Bom, gente, eu acho que do que eu tinha para falar era isso. Eu acho legal agora a gente bater um papo mesmo. As dúvidas que eu consegui responder, eu respondo. As que eu não consegui, meu e-mail está aqui. Meu handle do Twitter está aí. De vez em quando eu publico umas coisas sobre Watson, sobre IoT, retuito algumas coisas bem interessantes. Mas o mais interessante é deixar o contato do e-mail e, sei lá, qualquer dúvida, qualquer coisa no futuro que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. E é isso. Tá, ele me perguntou como que o Watson se compara com serviços da Microsoft, ou que estão lá na plataforma da Microsoft, o Azure. Eu vou te devolver com uma pergunta e depois eu te dou a resposta. Você conhece os serviços que existem lá no Azure? Porque... eu dei na verdade eu ajudei um cliente meu a montar, fazer essa parte web, ele tinha um conhecimento lá. Tá, na verdade, assim, a base do funcionamento é a mesma. Você vai ter que treinar o seu
robozinho lá, ou o que você estiver implementando, porque assim, essa área de machine learning como um todo, uma das bases é o treinamento. Então você tem coisas que você vai falar, olha, essa sua hipótese está certa ou essa sua hipótese está errada, e é só assim que o algoritmo, o robozinho vai aprender. Como eu não conheço o que está lá no Microsoft Azure, eu já entrei no Azure, mas nunca brinquei muito, eu posso falar o approach que está sendo usado na IBM. A IBM, basicamente, ela está indo para duas vertentes. Uma é ter o que eu mostrei que é aberto, que são coisas mais simples, que você vai precisar treinar, mas não vai ser um treinamento tão pesado, e isso ficar disponível, sei lá, para desenvolvedor comum, como a gente aqui, ou para startup. A IBM tem fomentado muito o ecossistema de startup, não só aqui no Brasil. Então, assim, são APIs cujo o treinamento é mais simples, ou algumas a gente nem precisa treinar. Por exemplo, essas de tradução, de speech to text. A gente tem lá os idiomas que a gente reconhece, você coloca ali e você sai programando, o seu programa já sai usando sem treinamento nenhum. Já tem algumas bases já treinadas? Já tem algumas já treinadas. A maioria dessas que estão no Bluemix, eu acredito que já estão treinadas. E aí a outra vertente vem para o cliente corporativo. Então, para o cliente corporativo, se eu vou fazer um projeto junto com um hospital ou com uma instituição financeira, eu não conheço a base de dados, não é uma base de dados genérica. Então vai ser uma fase do projeto, e geralmente é a fase que demanda mais tempo no projeto, é a do treinamento do Watson para dar as hipóteses com o maior nível de acerto possível. Mas seria mais ou menos isso. Mais para o campo semântico do Watson. Vou voltar um pouquinho atrás, lembrando que alguns meses de disposição da biblioteca. Tá, então, só repetindo a pergunta, você está perguntando se tudo que o Watson te responde é baseado em alguma coisa pré-cadastrada ou pré-alimentada, ou se ele tem a capacidade de buscar os dados em algum outro repositório, por exemplo. Na verdade, tudo vai depender de como o projeto foi implementado. Eu acredito que nesse projeto da Pinacoteca, ele foi implementado num contexto menor, porque o dado estava lá, ele falava que o artista tinha dado aula na FAAP, e ele não achou. Então, dá para implementar o projeto dos dois jeitos. Então, assim, sim, ele tem autonomia para fazer buscas em outros lugares, mas, por outro lado, isso também é controlado. Entendeu? Não que eu vá te falar assim, Watson, você pode buscar na internet inteira, mas, Watson, você pode usar várias ferramentas de pesquisa, buscando, sei lá, por um determinado prefixo, um determinado sufixo, o que seja, mas ele, dependendo de como você implementar o projeto, ele vai ter autonomia para fazer outras buscas e ler outros dados que não foram treinados a priori. Mas isso, rapidinho, isso sempre vai necessitar de uma recalibragem no futuro. Aproveitando a sua resposta, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, nesse mesmo sentido. Quem que define a validade dos dados e o que é digno de estar dentro? Então, a pergunta é como que ele define o que é mais correto numa determinada área para se utilizar ou não. A resposta tem que ter um especialista daquele domínio de conhecimento para validar. Então, por exemplo, na área da medicina vai ter que ter um médico. Na área bancária vai ter que ter um assessor financeiro. Então,
Então, por exemplo, aqui na IBM Brasil, a área de Watson, a gente tem 3 médicas trabalhando o tempo todo. Então, todo projeto que a IBM tenta vender para algum hospital, para algum laboratório, não é uma pessoa de tecnologia que vai fazer a apresentação, é um médico. Então, assim, a validação tem que ser de um especialista daquela área de conhecimento, senão... E ele vai consultar na base das 10 universidades americanas lá e tal. Mas o dado do meu paciente, ele também vai compor aquela base de dados para uma enfermagem futura e tal. Essas duas, custo e implementação. Tá, a primeira do custo, bom, você está falando com um cara técnico, mas eu vou tentar responder pelo que eu vejo e pelos projetos que eu já participei. Essas APIs que estão abertas, então o modelo do Bluemix é assim, que é a plataforma em nuvem da IBM. Você entra, você se cadastra, você tem 30 dias de graça. Você pode fazer o que você quiser, você não vai pagar nada. Depois desses 30 dias, ele vai te pedir o número do cartão de crédito. E aí a gente vai para 2 caminhos. Existem APIs que continuam sendo gratuitas, elas vão ser gratuitas, não vou dizer para sempre, mas a tendência é que elas sejam gratuitas. E existem outras que elas vão ser cobradas das mais diversas maneiras. Então, por exemplo, as APIs do Watson, por exemplo, elas vão ser cobradas, vamos supor, 14 centavos de dólar a cada 1000 acessos. Então, o seu código acessou a API, incrementou um contador. Pá, na hora que bateu 1000, no seu dashboard lá, apareceu 14 centavos, 2.000, 28 centavos, e assim vai. Então, assim, quando você entra naquela página que eu mostrei e você clica na API, antes de você começar a usar, você tem que fazer instanciar para o serviço estar rodando para você poder conectar o seu código, mas antes de você criar esse serviço, ele vai te mostrar o valor. Então, e aí, antes de passar para o segundo modelo, eu te falo, não é daí que o grosso do dinheiro está vindo. Para um cliente corporativo, aí existe o time de vendas negociando com o cliente. Então, sei lá, para você ter acesso, 1 milhão de acessos a essa API, sei lá, é $1.000. Só que aí, para ganhar aquele cliente, tem a concorrência da Microsoft, tem a concorrência da Amazon. Aí eu não sei os mecanismos que são usados, mas geralmente para um cliente corporativo é vendido um pacote fechado. Então você vai ter assim, o seu pacote, e não vai ser só para API, geralmente é uma solução completa. Olha, o valor para essa solução é X por mês. E aí vai. A segunda parte, a parte de privacidade dos dados, isso é uma coisa que a discussão é forte, e não só sobre dados, esses dados sensíveis clínicos, por exemplo. A Europa, os países europeus, eles falam que se você tiver um aplicativo rodando na nuvem que tenha algum dado relativo a um cidadão europeu com o qual você possa identificar aquele cidadão, esse dado tem que estar guardado num data center na Europa. Então, quer dizer, eu não posso, vamos supor, se você estivesse morando na Irlanda, eu não posso ter o seu CPF lá da Irlanda guardado numa base de dados que está nos Estados Unidos, no Japão, etc. Para o caso desses projetos clínicos, o dado desse paciente só vai ser usado se ele assinar um termo de compromisso. Mas ainda assim, de forma anônima, por exemplo? Você vai tirar o nome, você vai tirar o CPF, você vai ser o fulano XYZ. Mas mesmo assim, não existe apropriação dos dados. Os dados só podem ser usados
se a pessoa assinar um termo de que ela está contribuindo com a medicina ou whatever que seja. No aplicativo do médico tem um botãozinho lá, I agree. Mas na verdade, Hoskin, o exemplo que eu dei, ele não está batendo o dado daquele paciente com dados de outros pacientes. Geralmente ele está batendo o dado daquele paciente com dado de pesquisas clínicas, né? Então, as pessoas que foram usadas nas pesquisas clínicas que estão nessa base de dados, elas já assinaram um termo quando a pesquisa clínica foi feita. Mas é isso. Eu tenho uma pergunta, você mencionou a primeira vez que falou sobre seu filho. O que você acha que é, quando ele virar um dia a trabalhar, o que você acha que ele vai, que tipo de mundo, estou pensando especialmente no mercado de trabalho, ele vai encontrar? Será que se ele te falar, vou virar cirurgião, você vai ficar decepcionado porque não tem mais trabalho para cirurgião, que é tudo robô, inteligente, conectado com o melhor conhecimento possível em todos os casos? O que você sonha para ele? A não ser, obviamente, atacante do... Não, eu não sonho isso. Não, se ele vier a ser atacante do Barcelona, do Real Madrid, tudo bem, porque ele, né, a vida dele está feita, né? Depois acaba no Paris Saint-Germain. Já pensou eu morando em Paris? Tava ótimo. Mas, Matias, na verdade, eu acho, quando eu era pequeno, eu via muito, a gente via desenho, a gente via o pessoal de ficção científica falar em carro voador, em, sei lá, outras máquina que te transferisse de um lugar para outro instantaneamente, e a gente não vive isso. A gente tem algumas coisas próximas disso, mas não. Eu imagino que daqui uns 20 e poucos anos, o profissional ele vai ter que ser muito antenado nessas ferramentas que vão auxiliá-lo. Então, assim, o bom cirurgião, para mim, ele vai continuar tendo emprego, porque tudo bem, vai ter um robô que possa ajudá-lo, mas eu acho que assim, a decisão final, ela sempre vai ser do ser humano. Eu não vejo assim, a gente tendo robôs que tomem todas as decisões pela gente, sabe? Porque assim... Por exemplo, o cara autônomo, ele toma decisão o tempo todo. Decidir, virar, devagar, parar, etc. Mas ele toma decisão o tempo todo baseado em muitos parâmetros e a gente ainda tem uma discussão se só ter carro autônomo na rua vai acontecer ou não, né? Você acha que não vai ser tão cedo? Eu acho que só ter carro autônomo na rua, eu acho que não vai ser tão cedo. Então, assim, eu ainda acho assim que o humano ele vai dar a palavra final, sabe? Não sei, posso estar errado, mas eu acho assim, talvez o meu filho daqui 30 anos ainda vai ter mercado se ele quiser ser um advogado e pensa em direito, por exemplo. A minha esposa é advogada e eu brinco com ela, olha, não precisa de você mais. Aqui, ó, o Watson carrega todas as leis lá dentro. Você vira para o computador e fala assim, o cara é culpado ou inocente? Aí vai aparecer na tela. Culpado, 97% de certeza. Cadeia. Tchau. Exatamente. Só que assim, o computador ele nunca vai te dar 100% de certeza. Porque assim, ele está fazendo inferência sobre os dados que ele tem. E ele sempre vai ter dados que vão falar, que vão suportar os 97%, mas ele continua tendo dado que vai suportar os 3%. Então vai ter que ter um humano ali com o que ele sabe, com o que ele estudou, para tomar decisão. Pelo menos a minha visão de futuro é essa. Mas será que a gente vai ter coragem e liberdade de decidir, de optar pelos 3%? Porque Vai ficar bem mais difícil. o juiz falando, não, eu sei, 97% culpado, mas o meu instinto fala que
Para 2%. O juiz Mas, mas, vai dar Nem no confiança tribunal, nele. nem no futebol. Né? mas aí, por exemplo, aí, 100% de certeza, né? Sim, mas aí como é 100% dependendo dele, como não tem auxílio, a gente sabe que ele tem que tomar essa decisão, que é decisão difícil, tem as duas partes lutando, e você tem um algoritmo, uma inteligência artificial, que te faz o trabalho de te falar de maneira tão clara, por exemplo, se deu é 97.3. Aí a questão é a liberdade, porque realmente você pensa, não, a decisão é sua, mas vai ter que errar para justificar, tá tão contra o que a inteligência artificial, que conhece tudo no mundo da jurisprudência, não sei o que, falou. Esse que é a Uma situação. velocidade, isso. Que é? Mas, uma velocidade incrível, né? rapidinho, deixa eu só terminar. Por exemplo, o meu filho, o pediatra dele, é um senhor bem idoso. E um dia, meu filho estava sendo examinado e eu estava vendo uns quadros que ele tem e eu vi que o diploma dele é de 1969 ou 79, alguma coisa assim. Quer dizer, o cara é formado há muito tempo. Se ele tivesse uma ferramenta dessa que falasse que o meu filho estava com catapora e ele me falasse que aquela mancha era só uma manchinha de calor, eu acreditaria nele. Porque eu acho que a experiência dele é mais válida do que todos, sabe? Eu acho que vai vir muito disso. Não sei. Você me pegou nessa pergunta, mas eu... Não, mas eu acho que para a saúde é o mais que hoje os próprios médicos estão vivendo isso, porque todos os pacientes chegam e já procuram tudo no Google. E Exato. o cara, em 2 semanas de estresse sobre o que ele tem, vira um especialista muito mais informado Do que o próprio médico. Que tipo, não estudou tudo e não está... Não está sabendo, né? Das pessoas. O Watson fez, e você mostrou que tem digamos que uma biblioteca de defesa que as pessoas usam. O Watson tem a IBM tem esse objetivo de também focar para o lado pessoal, para as pessoas usarem esses produtos como esse que eu falei, que é o réplica. Na verdade, a IBM em si não, mas não teria por que um cliente usar as APIs do Watson para fazer alguma coisa voltada para uma pessoa. É muito ficção mesmo, sabe? Porque, tem um episódio de série, eu acho que todo mundo que conhece, né? Que a mulher lá vai lá e o cara tá morrendo, ela vai lá e elimina o cara vira a cópia dele, sabe? Eu acho que... Não, isso pelo menos eu nunca... Né, eu estou falando aqui sem saber, porque eu não conheço todas as diretrizes do negócio, mas eu acredito que não. A ideia é sempre assim, você está disponibilizando as APIs, você está disponibilizando poder computacional que está rodando na nuvem e vai vir um cliente, vai contratar e vai implementar um produto que vai ser para ele ganhar dinheiro. Para chegar aí eu não vejo nada, pelo menos a curto prazo, que tem uma pegada disso que você falou. Não vejo, não. Tá, a primeira pergunta tinha a ver com os modelos de machine learning que o Watson suporta. Essa eu vou ficar te devendo, porque realmente eu não sei, até porque a engine do Watson é algo que está guardado a 7 chaves. Eu acho que é o time que implementa o motorzinho mesmo que sabe. Eu não sou desse time. Posso ver, posso pesquisar e depois falo com o Cláudio, talvez, mas realmente não sei. Eu sei que dos métodos de aprendizado supervisionado, os mais comuns, eu sei que a maioria ele suporta. E a segunda comentário,
sei lá, daqui 50 anos, como vão ser os modelos da computação. Eu acho que a gente sempre vai ter espaço para boa e velha programação funcional, programação orientada a objeto, porque, igual você falou, existem tipos de aplicação que, para mim, não faz sentido utilizar a inteligência artificial. E segundo, porque a inteligência artificial ela consome um poder computacional maior do que você ter um programinha lá com um monte de... com 3 funçõezinhas, meia dúzia de if-else, 2 printf, insere no banco de dados e beleza. É um programinha que vai rodar rápido, que vai ser barato de desenvolver, que a gente não vai precisar de dar manutenção. Então, eu acho que... E o segundo ponto, que acho que você mesmo respondeu essa pergunta, você vai precisar do programador normal para continuar a construir o motor da inteligência artificial, porque ela é baseada em computação programática mesmo. É um bando de classe, um bando de objetos, sei lá, se escrito em Java, em C#, até em JavaScript. Bom, não vou falar aqui minha opinião sobre JavaScript, mas... um bando... Tô brincando. Eu tive que mudar a minha opinião depois que me mandaram escrever JavaScript para back-end. Funciona. Mas é isso, eu acho que vai continuar. Talvez, sei lá, ao invés da gente precisar daqui... Hoje a gente tem um déficit aí de não sei quantos milhares de programadores no mercado. Talvez daqui a 50 anos esse déficit vai ser menor, mas a gente vai ter emprego para os programadores, acredito eu. Então, eu vi algumas coisas interessantes sobre inteligência artificial. Eu esqueci o nome da aplicação que você desenvolve uma interface que faz o design dela. Essa aplicação ela tira um print desse design que você fez e gera o código. CSS, JavaScript. Isso eu acho bem interessante. E a outra questão é os chatbots, que está muito fácil de ser utilizado hoje em dia. Um amigo meu, eu trabalho numa holding, então tem um colega meu que ele tem uma startup chamada Grupo Legal, para marcar consultas médicas. E um amigo meu criou um chatbot e ele falou, testa aí. Aí eu entrei e comecei a conversar com o chatbot para marcar consulta. E isso ele desenvolveu muito facilmente. Eu já conectei os dois, o cara do Dr. Janeiro, para tentar fazer negócio. Então eu acho que a grande vantagem da inteligência artificial é muito complicado, envolve redes neurais, muitos modelos muito complicados por baixo. A grande questão é essas camadas de abstração que são criadas, essas APIs que não pode utilizar. Na verdade, assim, muita coisa na computação se baseia pelo reuso. Então, assim, a gente quando a gente migrou da programação funcional para a programação orientada a objeto, porque a gente queria, sei lá, separar em objetos e métodos para reusar muito do código. Então, vem muito do que você falou. A gente vai ter um tanto de API rodando por aí, e isso é legal. O conceito de computação em nuvem é legal por causa disso, as APIs estão, e a camada de abstração sobe, igual você falou. A programação vai ficar mais fácil para quem está desenvolvendo o aplicativo final, o que está ali na ponta, mas de qualquer jeito você vai precisar do cara que desenvolve chatbot, o cara que desenvolve as APIs, que vai precisar ter um conhecimento, sei lá, mais, como o pessoal falava na minha época, escovador de bits, sabe? Vai precisar implementar as coisas e numa linguagem um pouco mais baixo nível, esse tipo de coisa. Eu acredito que a tendência, até porque assim, a natureza das aplicações está mudando, né? Então, a gente começou com aquelas aplicações que eram aplicações desktop, aí foi para web, agora a gente está tendo aí chatbot, esse tanto de coisa. Então, assim, eu acho que vai ter espaço para todo mundo, desde o cara mais baixo nível até o cara que não precisa entender muito do baixo nível, porque ele tem aquilo abstraído para ele. Ele só acessa aquela API, obtém os dados que ele precisa e faz, sei lá, uma interface bonitinha para mostrar isso para um usuário. É o que eu acho que
que já está acontecendo, né? É isso. Bom, pessoal, obrigado, Alexei. Obrigado, gente. Valeu.